Juliana, e o Planalto já tem uma estratégia para a formação da base governista no Congresso no ano que vem, não é? E a gente percebe essa mudança, Juliana, que muitos ministros ou integrantes do governo podem sair para poder disputar o Senado em determinado estado. É isso, geralmente isso acontece. Eu queria só fazer um adendo sobre essa questão do pessoal, que isso depende muito de um acordo de bolos com o presidente Lula. Até agora, o acordo seria para que ele não disputasse as eleições. Então, por mais que o pessoal faça essa pressão, a gente já trouxe essa apuração aqui, depende muito desse acordo. Mas sim, geralmente, em ano eleitoral, isso aconteceu na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que os presidentes fazem? Jogam esses ministros que tiveram essa relevância, porque a cadeira de ministro sempre dá essa relevância para a disputa eleitoral, e aciona o time reserva. Então, é um ano, a expectativa, e o PT já está discutindo isso nos bastidores, em que muito provavelmente teremos quase que uma reforma ministerial para que os ministros saiam dessas cadeiras, disputem ali regionalmente, inclusive votos, para que o partido, né, tenha esses integrantes no Congresso Nacional. Depois eles podem voltar para a cadeira de ministro se de fato o presidente Lula for reeleito. Isso também aconteceu na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E com isso, os executivos, né, que estão ali com o braço direito desses ministros acabam assumindo. Então, tem uma expectativa de que isso aconteça e esse desenho já está sendo traçado para 2026. Na expectativa de que alguns ministros, inclusive, alcem essa cadeira no Senado Federal e tenham ali uma projeção política muito interessante nas votações. A gente está falando da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que vai se lançar ali muito provavelmente uma cadeira no Senado nas eleições de 2026. E para isso, uma estratégia foi montada de conseguir ali que aliados ficassem na diretoria da regional do partido no Paraná. Isso pode dar um caminho mais aberto para a Gleisi Hoffmann. O ministro Luiz Marinho também, que é um integrante ali, inclusive, próximo aos sindicatos, e até a ministra Esther Dweck, que não é desse campo político, mas há uma expectativa de que Lula peça para que ela dispute eleições, para que o partido tenha esses nomes, assim um executivo assumiria essa cadeira. Então é um desenho que já está sendo feito nesse momento, de o time reserva entrar em campo, como acontece em alguns times, né, antes de um grande campeonato, para que essa projeção seja feita. Mais uma vez, sempre ressaltando uma estratégia que o PT está tentando montar, de se fortalecer no Senado, diante de um planejamento muito bem feito pela direita e pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, de compor de uma forma mais ampla as cadeiras do Senado e, com isso, conseguirem fazer pressão sobre algumas propostas em relação ao Supremo Tribunal Federal e lá na frente conseguirem até, fazendo essa pressão, tendo mais poder no Senado Federal, conseguirem a cadeira, eleger alguém que ocupe a cadeira de presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal. Então, frente a esse projeto muito bem articulado, por sinal, porque está sendo feito e planejado há bastante tempo, inclusive com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora o PT precisa também de um projeto de força para tentar ocupar essas cadeiras no Senado Federal. E uma dessas estratégias é lançar os ministros nessa disputa, aproveitando a projeção que todo ministro tem, estando nessa cadeira no primeiro escalão do governo.